Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com maior vazão, maior throughput, segurança e experiências para os seus clientes. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhá-lo. Olá, galera! Essa aqui é a 6ª edição do nosso podcast Cultura DevOps. E hoje a gente vai retomar algo que aconteceu, que a gente discutiu, que foi muito legal, e que foi no episódio 3, onde a gente falou sobre DevSecOps. Se você não ouviu esse episódio, desce aqui no seu escutador, seu player de música e de podcast, procura aqui o episódio 3, que a gente falou sobre DevSecOps. E foi um papo muito legal e a gente vai dar continuidade a esse papo. E para isso eu vou chamar 2 convidados, um de cada vez. Eu vou chamar primeiro aqui Thales Casagrande, suba aqui ao palco. Tudo bem, Thales? Beleza? Fala, Fusca. Boa tarde. Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente sabe quando o pessoal vai ouvir aí, né? Agora... Boa, é isso aí. O Thales, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar onde você está, como você tem atuado, fique à vontade aí. Legal, obrigado. Bom, hoje eu trabalho na Datadog, né? Uma empresa de observabilidade e segurança. Atuo como nome bonito, né? Sales Engineer. Então, eu ajudo os clientes aí nos desafios de observabilidade e segurança no dia a dia aí. Boa, excelente. O Thales esteve lá no episódio 3 e aí a gente vai continuar aqui. E aí, para compor também esse papo, Rafael Botino, bem-vindo. Muito obrigado. Fala, Fusca, fala, Taleco. Tranquilo? Beleza, tudo certo. E aí, Rafael, conta um pouquinho mais de você, o que você está fazendo, onde você está fazendo. Fique à vontade aí. Com certeza. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui de volta. Eu sou gerente de produtos na Trend Micro e, basicamente, as soluções que eu trabalho com, muito próximo dos clientes e próximo do desenvolvimento, toda relacionada justamente à segurança em nuvem. Então, estou bem empolgado para essa conversa de hoje. Esse é o tema de hoje, segurança na nuvem. Um tema que, na verdade, essa já é a nossa primeira pergunta para começar a deslanchar. E aí, Thales e Rafael, vocês acham que a galera de tecnologia está falando, está pensando em segurança na nuvem ou só fala, vai para a nuvem? Como é que tá? Vocês que já estão no dia a dia aí, conseguem compartilhar com a gente? Boa. Quer começar aí, Botino? Vai lá. Pode ser. Bom, com certeza a segurança, quando se fala em nuvem, é um tópico de discussão, né? É claro que é um tópico de maior severidade ou menor severidade, dependendo com quem você está falando dentro da organização e de que tipo de organização você está falando, mas certamente é um tópico que sempre está em pauta, né? É uma discussão muito ampla, né? Porque existe várias camadas diferentes de como lidar com a segurança em nuvem, assim como também tem no mundo tradicional do data center. Então, vamos ver se a gente consegue manter a conversa só no tempo que a gente está prevendo aqui, porque tópico é o que não falta. Mas estou curioso para saber o que o Taleco tem visto aí também. Boa. Eu acho que quando eu lembro muitos anos atrás que eu morava em Blumenau, e daí se falava de nuvem, né? Não, todo mundo tinha uma empresa que a assinatura era todos na nuvem. E eu dava risada. Cara, que nuvem, cara. Que mané nuvem isso aí. Não tem nem link de internet, né? E todo mundo julgava muito isso, né? E hoje em dia é inevitável isso, né? É uma jornada que ela, em algum momento, ela vai acontecer, né? E essa jornada é igual quando a gente pega uma estrada, né? Ela tem vários desafios e você tem que estar preparado aí, né, para andar dentro dessa estrada, né? Então, e como se estivesse dirigindo, sou responsável pelo meu carro, pelo que eu estou dirigindo ali, a forma que se eu bebi ou não, estou sendo irresponsável, né? Se eu coloquei o cinto de segurança, são controles, né?
E eu acho que na nuvem é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu fico pensando assim, fazendo essa analogia da estrada, do carro, todo mundo quer pilotar, quer estar na estrada, mas, cara, tem que ter um preparo, né? Você tem que buscar olhar o todo, estudar, e não é só colocar uma aplicação lá na nuvem e sair contratando, né? Tem lances, dificuldades aí, que eu vou falar um pouco mais do meu lado de, não é nem a parte de segurança, mas é tanto detalhezinho na nuvem, porque não é o meu foco diário de estudar isso e buscar, que você pode cometer muitos erros. Na nuvem você vai gastar um dinheiro que você não precisava ter gastado. Você vai esquecer alguma coisa ligada lá, vai dinheiro. Ou deixa alguma coisa desconfigurada que pode se tornar inseguro, né? Com certeza. Eu tenho uma história excelente sobre o dinheiro, se sobrar tempo no final, porque não é muito Ah, você... relacionado à parte de segurança, mas eu recebi uma continha da AWS que escorreu uma lágrima aqui, para não dizer várias. Mas Acontece, todo mundo passa um pouco por isso, né? Mas dói no bolso mesmo, né? dói, dói. Mas acho que essa analogia é perfeita mesmo, Taleco. O carro e a estrada, né? E é aquilo, a gente quer sempre o carro mais rápido, né? A gente quer chegar no destino o mais rápido possível. Só que nem todo mundo aqui é piloto de Fórmula 1. Então não adianta colocar uma máquina rápida na nossa mão que necessariamente vai chegar do outro lado. Foi como o Fusca falou. A gente precisa entender primeiro, tem que estudar bastante. E eu acho que a jornada de cada um nessa estrada, ela é diferente, né? A gente vinha comentando antes, talvez eu sempre morei muito no interior do estado ali, né? Falei de Blumenau, mas também quando visitava aí o interior do Paraná aqui, ou outras cidades, né, de interior de Santa Catarina, a conversa era diferente, a maturidade do cliente é diferente. Talvez a primeira jornada do cliente para a nuvem, cara, talvez eu levar um e-mail, né? Então, quando eu levo o e-mail, nossa, estou usando nuvem, né? Maravilhado. Então, a jornada do cliente, que talvez está num centro maior, cara, ele já passou por e-mail dele na nuvem há muito tempo e está levando as aplicações, né? Está numa outra pegada aí de modernização, já utilizando um provedor de nuvem. Então, ele está com o carro correndo um pouco mais rápido e ele tem que se preocupar em ter os controles, né? Então, como o Fusca comentou, né, e o Botino, né, da conta, né, usar a nuvem de maneira correta não permite você economizar recursos, né, então até tem o pilar aí de sustentabilidade, né, da AWS, mas também é segurança, então não adianta você fazer um deploy gigante, adicionar vários recursos, e aí ter ambiente que fica expondo dados, né, que são sensíveis por justamente, fiz um deploy, está rodando uma aplicação, criei um serviço, o cara está na nuvem, está tudo certo. Eu acho que existe um modelo de responsabilidade compartilhada, que esse eu quero que o Botino explique, porque ele fala de pizza, e isso para mim tá na hora boa, né, na hora quase do É final do isso dia, aí. eu acho que vai combinar muito bem. Boa. Perfeitamente, perfeitamente. Antes de eu entrar na responsabilidade compartilhada, só adicionando mais uma coisa, essa analogia do carro, eu ouvi uma vez, eu não lembro de quem, uma comparação, justamente seguindo a história do carro, que a segurança é o freio no carro, né? Então, assim, a segurança é justamente o que lhe permite andar mais rápido, né? Se você tiver uma Ferrari sem freio, não adianta muito. Então, eu acho bem interessante essa analogia que você trouxe, Taleco. Posso fazer só um comentário também aqui? Um dia Claro. o meu amigo falou assim, nossa, eu sei que aquele carro é bom e é caro e é rápido, olhando a pastilha de freio e o tamanho do disco de freio. Eu falei para ele, fez todo sentido, porque eu comecei a olhar todos os carros que tinham uma roda grande, um discão gigantesco e várias pastilhas para frear. Eu falei, cara, esse carro tem algo diferencial. É bem isso de, poxa, se ele é uma máquina mesmo, cara, você vai ter segurança de apertar o freio e ele vai parar, né? É muito Exato. interessante, porque eu Um dos tô maiores juntando ideias diferenciais aqui. de um carro de Fórmula 1 é justamente a sua capacidade de frear tão rápido. É exatamente isso que a gente precisa para nossa jornada na nuvem também, nosso freio. Show de bola. Ó, o podcast não é de carro, gente, mas a analogia é muito válida. Então você que dirige aí, use essas analogias, chega no seu carro, nem que seja um fusquinha mesmo, mas pensa aí, ele é seguro ou não, né? Tem vários Boa. critérios de qualquer carro.
Mas vai lá, Exato. Botino, o Thales provocou essa questão da responsabilidade compartilhada. O que é isso? Quem já ouviu um pouquinho tá ligado no que a gente vai abordar. Tá lá no podcast, episódio 3. A gente vai falar um pouco mais sobre essa responsabilidade. Vai lá. Vamos lá. Desculpa que eles já ouviram o terceiro episódio, a gente vai fazer um review para esses, mas para quem não ouviu, vamos entender um pouquinho o que é responsabilidade compartilhada. Se você está pensando em usar uma AWS, uma Azure, um Google Cloud, ou se você já está usando, procura lá o nome do seu provedor, qualquer que seja desses três, escreve do lado responsabilidade compartilhada, aperta Enter lá no Google e você vai ver que todos eles têm uma documentação sobre responsabilidade compartilhada. E responsabilidade compartilhada é basicamente uma explicação que o seu provedor espera que você esteja ciente quando você começa a usar os serviços deles, que define o que é responsabilidade em termos de segurança deles e o que é responsabilidade sua. Não à toa que é compartilhado o nome. Então, talvez eu tenha falado isso da última vez e desculpa se eu falei, mas acho que é muito importante entender. A gente no começo do mundo da nuvem, como o Tarek estava falando lá na assinatura de e-mail, né? Vamos todos para a nuvem. Primeiro a gente tinha essa impressão de nuvem, eu? Botar meu dado do meu cliente no lugar que eu não controlo? De jeito nenhum. Mas hoje a gente tem visto muito o outro lado também. Eu tenho visto muito o outro lado. Onde muitas pessoas vão para a nuvem e pensam, estou na AWS, estou na Azure, estou no Google, não preciso me preocupar com segurança. E não é bem assim. Inclusive, eu fico surpreso que eu converso com pessoas que estão dentro de organizações que estão hoje usando nuvem, onde eu pergunto se eles entendem a responsabilidade compartilhada e muitos falam que nunca nem ouviram falar. Então, o que é, né? Como eu falei, é um documento que explica o que é responsabilidade de quem quando você está consumindo nuvem, mas é importante entender também que dependendo do tipo de serviço que você está consumindo, há diferenças da sua responsabilidade em relação à responsabilidade do seu provedor, porque pode ser menor ou maior para você dependendo do tipo de serviço. Então, se você já estudou um pouquinho de computação em nuvem, você deve ter ouvido falar de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. É basicamente bem definido aqui entre esses três a diferença da responsabilidade compartilhada. E aí vem um exemplo da pizza que o Taleco falou. Você pode comer pizza de várias formas diferentes, certo? Bateu aquela fome, você quer uma pizza, você pode pedir uma pizza no aplicativo no seu celular, você pode ir no restaurante comer uma pizza, ou se você se sente aventureiro, você gosta de fazer algo bem específico, você pode fazer sua própria pizza do zero, né? Comprar ou a massa pronta, ou fazer a massa e fazer do zero. O objetivo, no final das contas, você vai comer uma pizza. Mas tem diferentes níveis de responsabilidade que você tem nesses tipos diferentes de como comer pizza até você comer a pizza. Né? No mais básico lá de você fazer a sua pizza, você tem que preparar a massa, preparar o molho, comprar queijo, preparar tudo, assar no forno, arrumar a mesa, talvez comprar um refri, uma cerveja para tomar junto. Sendo carioca, arrumar o ketchup. Por favor, não me agridam. Gostei. Aí sim você vai comer a pizza. Isso é como se fosse o seu data center. Você está fazendo tudo do zero, né? Compra lá os servidores, bota no rack, faz o networking. Se você já vai lá no mercado e compra uma pizza congelada, você ainda tem responsabilidade. Você tem que ter um forno, você tem que assar a pizza, tem que arrumar a mesa. Isso é como se fosse a infraestrutura como serviço. Então a responsabilidade sua é menor. E o provedor vai prover a pizza congelada, né? Vai prover o básico ali de segurança, que seria a segurança da nuvem, da infraestrutura da nuvem. Mas o que está dentro ainda é responsabilidade sua. Plataforma como serviço é como se fosse, por exemplo, você talvez é um restaurante, né? E comer uma pizza. Você vai escolher lá qual é a pizza, vai vir quentinha no seu prato. Pedir no aplicativo, né? A pizza vem, mas você ainda tem que preparar a mesa, você ainda tem que talvez pegar um refri se você não pediu, preparar isso tudo, lavar os pratos depois. Então você tem menos responsabilidade que a pizza congelada, mas você ainda tem algumas responsabilidades. Então você deixou mais responsabilidade com o provedor. E a última etapa seria você ir no restaurante, desculpa. Onde você chega, senta, pede a pizza, come, paga a conta e vai embora.
que seria o software como serviço. Então, quando você está usando um software como serviço, você não precisa se preocupar com nada, né? Você só vai consumir aquele serviço. E aí tem aquela pergunta, então, mas um é mais caro, outro é mais barato. Realmente depende, você pode talvez importar a farinha mais cara do mundo da Itália para fazer a sua pizza, né? Mas é porque você quer algo bem específico, tem que ser do jeito que você precisa ou necessita e quer, né? Então é menos sobre o que é mais barato, o que é mais caro, é muito importante entender isso, e mais sobre o que me atende, o que não me atende, e quanto eu sinto confortável, quanto eu gostaria de ter ajuda do meu provedor em relação a certos tópicos. Talvez eu tenha um requerimento que eu precise rodar meu próprio servidor dentro da nuvem, porque eu preciso de algo muito específico. Talvez eu não tenha, e eu posso usar o que a gente chama de serverless, que a gente pode discutir aqui depois, onde eu tenho responsabilidade quase zero, eu tenho que me preocupar só com o meu código. Então, assim, é um mundo bem interessante e é muito importante entender a responsabilidade compartilhada para você não ser pego de surpresa quando tiver o próximo Log4Shell, por exemplo. Boa. E eu fico sempre pensando tendo essa noção aqui da responsabilidade, cada uma delas me faz ter um comportamento, uma abordagem, né? E eu percebo que, basicamente, a gente nem fala do tema, né? Como o Botino comentou, e se fala, ainda tem a mesma abordagem. Então, o cloud, eu vejo que você quer ir para cloud, e deve ir, porque nem falo que é tendência, e sim é uma realidade, né? Então, assim, você precisa estudar um pouco mais. Não é simplesmente, disponibilizar alguma coisa lá, porque todo mundo está usando. Não, tem diversas opções, você precisa usar ao máximo o potencial que a nuvem tem e ela te oferece. Então, gente, tá aí uma dica boa, hein? Se você nunca ouviu falar do tema, leia o manual, o Botino já falou, e dá uma pesquisada nas nuvens, nos provedores e vamos dar uma lida nesse material. Eu acho que sobre potencializar, né, acho que os provedores de nuvem disponibilizam frameworks para que você consiga potencializar isso, né? Então, a AWS, por exemplo, tem o Well Architected. É como se a gente tivesse uma receita de bolo sobre como a gente vai construir um forno, por exemplo, da melhor forma, como a gente vai fazer a nossa pizza seguindo melhores práticas, né? Então, isso é legal. Então, e são leituras, né, que te ajudam a entender, desde o momento que você está criando a sua aplicação, está desenvolvendo, para que você construa uma aplicação que ela seja performática, que ela performe bem e que ela esteja segura, né? Então, porque é muito simples a gente criar uma conta no provedor de nuvem, cria a conta ali, depois eu habilito o duplo fator. É como se fosse, depois eu coloco, sei lá, depois eu coloco um tempero, depois eu faço isso. Cara, e no final das contas, tu vai comer uma pizza, cara, que não tá boa, né? E você, ou seja, tá rodando serviços em nuvem que pode ter problemas de segurança, né? E a gente vê que a utilização não utilizar um duplo fator de autenticação, né, problemas relacionados a IAM, é bastante grande, né, porque, sei lá, acaba ficando para depois configura, depois habilita, isso acaba que não acontece, né. E a responsabilidade dos dados de acesso é do usuário, o gerenciamento de acesso é do usuário. Então, às vezes pode acontecer de uma forma vamos dizer assim, maliciosa, um funcionário mal intencionado pode ser demitido, o cara ali tem algumas chaves, né, de acesso, o cara vai embora, leva, ou baixou para a máquina dele e ele continua acessando lá da casa dele e começa a minerar, né? E se tu não tem visibilidade, se você não tem controles na nuvem sobre rotacionamento de chaves, acessos que estão sendo feitos, ou até mesmo regiões que, cara, tu não utiliza, mas alguém subiu lá, sei lá na Europa, fez um deploy de um serviço, cara, essa região não deveria, mas ela tá lá minerando determinados horários, de pouquinho em pouquinho, então tudo por conta de uma credencial, né? São coisas que acontecem, né? Não é um seriado do Mr. Robot, de um filme de hacker, não sei o que, né?
Coisas que, se a gente jogar no Google misconfiguration, cara, vai ter milhares de resultados falando disso, né? E queria perguntar para o Botino o que você tem visto no seu dia a dia aí, dos desafios com seus clientes, serviços que tu vê que às vezes o cliente tem mais dificuldade de habilitar, de colocar algum controle, ou talvez o cliente realmente não saiba que tem esse tipo de problema. Então, né, acho que você falou de uma das melhores ferramentas em termos de segurança para a nuvem, mas também um dos maiores desafios em termos de dominar o conhecimento necessário para usar da melhor forma, que é o controle de identidade e acesso, o IAM, né? Disparado a sua melhor ferramenta para ter certeza que os seus recursos estão sendo utilizados da forma correta pelos serviços e pessoas corretas, né? Para aqueles que não estão familiarizados, eu vou usar a AWS aqui como exemplo, tá? Porque é onde eu tenho maior conforto. Tem o AWS IAM, né? O IAM, que você pode chegar lá e configurar que o Taleco tem acesso a criar servidores, né? Criar instâncias EC2, mas não tem acesso ao serviço de banco de dados relacionais dele, né? Não tem acesso ao RDS. O que faz sentido, talvez o Taleco realmente não precise. Então é algo que precisa ser implementado. Mas ele consegue ser bem específico e também para serviços. Então, se você está criando um código que está rodando em cima de AWS Lambda, que é uma forma de rodar sua aplicação na AWS sem precisar gerenciar servidores, você consegue configurar uma política de segurança ali, uma política do IAM, que vai permitir aquele código apenas acesso a uma tabela que ele precisa ler dentro do banco de dados, ao invés de dar acesso a bancos de dados, né? Então, se alguém, por exemplo, consegue, de forma maliciosa ou não, rodar com as mesmas permissões que essa aplicação, ou de alguma forma acessar essa aplicação, não existe uma forma de que esse atacante, dessa pessoa, consiga ler arquivos, ler o banco de dados em tabelas que essa aplicação não tem acesso. Então, disparado, é a maior ferramenta de segurança dentro de computação em nuvem, mas também é muito fácil, como o Thales falou lá, botar o tempero depois. Quando você está desenvolvendo uma aplicação na AWS, você colocar lá nas permissões um asterisco. Ou seja, posso fazer tudo. Porque, não vou me preocupar com as permissões depois, eu só quero desenvolver meu código. A segurança não tem que ser pensada depois, tem que ser pensada enquanto se desenvolve a aplicação. E o IAM realmente permite que isso seja feito. Eu entendo que vai bem na linha do mínimo privilégio sempre, né? Então você buscar parar e entender isso, né? Se não definir, puxa, vai ser um risco gigantesco, né? Não dá pra gente delegar essa responsabilidade, né? Eu vejo que às vezes está, por exemplo, está sendo desenvolvida uma aplicação e tu seta a permissão, não funcionou. Mexe uma, mexe duas, não foi. Peraí, deixa eu botar um asterisco aqui, depois eu arrumo. E, cara, daí já saiu de teste, foi para produção, daí já ficou e já esqueceu. Mas modelo Go Horse, né? Se pensou, não é Go Horse, né? Então você nem pensa, já vai no aleluia ali. Muito bom. Mas eu acho que a gente tá falando, né, por exemplo, de controles, né, de ambientes que já foram criados. Mas se a gente fosse pensar do ponto de vista que a gente vai prover ainda uma infraestrutura, né, porque hoje a gente não precisa ir lá na AWS criar um EC2, criar um servidor, ou na Azure fazer via console web, né? A gente pode fazer isso via código. E eu acho que isso também é um outro desafio, né? Então, quando você dá um Terraform Apply, fecha o olho e espera que tudo aconteça, muita coisa pode acontecer ali. Cruza os dedos. Então, do mesmo jeito que pode ter problemas de segurança, porque você está fazendo deploy, vai expor serviços, expor portas que não está bem configurado, você consegue trazer a segurança para fazer algumas checagens, né? Eu acho que isso é bem importante, né? A gente comentou um pouco, né, de trazer a segurança mais para a esquerda. Então, quanto mais
controles a gente se colocar para controles que possam ser automatizados, cara, no momento que eu estou subindo algum serviço, ter uma mensagenzinha, cara, isso aqui vai ficar exposto. Ou impedir que isso aconteça e gere um alerta, por exemplo, acho que isso é bem legal. Bom, eu tenho uma dúvida, pegando já no que o Thales entrou nesse item, tá? A gente já comentou algumas coisas referente a, situações que acontecem, referente a credenciais, que é um dos itens que parece ser algo que acontece muito. Tem todas outras questões de mais configurações ou de não entender a responsabilidade compartilhada. O que mais? Aí, conversando com o Botino, você tem encontrado de situações assim, que você fala assim, cheguei num lugar, quase certeza que vai ter isso. Boa pergunta, boa pergunta. Vou juntar um pouco dessa pergunta com o que o Taleco acabou de falar, né? A questão da configuração. Hoje, como o Thales falou, é muito comum que o desenvolvimento de infraestrutura seja feito como código, ao invés de que seja feito no point and click, né? Sair clicando na tela. Às vezes sai clicando na tela para você fazer uma coisa rápida, talvez só um teste, beleza, num ambiente que seja de laboratório, mas no ambiente de produção, você muito provavelmente quer usar algo como Terraform, CloudFormation, CDK, para configurar, para criar sua infraestrutura, com uma das maiores vantagens sendo que você consegue versionar também a infraestrutura da sua aplicação, dentro lá do GitHub, GitLab, o que seja que você esteja usando, né? O que eu vejo muito, Fusca, é organizações que parte da equipe entende a necessidade da infraestrutura como código e parte não, tá? Muitas vezes a pessoa responsável por segurança não compreende. Então, por exemplo, vamos supor que essa organização está usando um CSPM, que é o Cloud Security Posture Management, algo como gerenciador de postura de segurança na nuvem. Tem muitas ferramentas pagas e open source que fazem isso. Então, essa ferramenta vai olhar lá o que você pode ter de misconfiguration, né, de configurações erradas no seu ambiente. Então, por exemplo, ele pode detectar que tem um S3 bucket, um bucket que seja público, e que ele sugere, olha, um bucket provavelmente deveria estar privado. Então, o cara de segurança que não está muito familiarizado com a aplicação e nem com a questão da infraestrutura como código, muitas vezes acontece que a reação automática dessa pessoa, assim que recebe esse alerta, é lá na dashboard, achar o bucket e deixar o bucket privado. Só que ele esquece de conferir com a equipe de aplicação se aquele bucket deveria estar privado ou não. Então, imediatamente uma aplicação para de funcionar. Aí chega o pessoal de aplicação e recebe o alerta lá no Slack. A aplicação não está fora do ar, não está funcionando, o que seja. Ele falou, caraca, vamos olhar o Git. Aí olha o Git, a aplicação não mudou. Olha aqui o Git da infraestrutura, também não mudou. O que aconteceu? Então, muitas vezes tem essa desconexão entre aqueles que estão desenvolvendo a infraestrutura e aqueles que estão mantendo a infraestrutura. Botei mais aspas aqui para aqueles que só estão ouvindo. Porque muitas vezes eles não necessariamente têm conhecimento da aplicação e acabam só reagindo a alertas de segurança, que muitas vezes a misconfiguration, na verdade, não é uma misconfiguration. O objetivo, o que eles gostariam de ter é realmente um bucket que seja público. Então, eu vejo muito isso, porque eu vejo muitas vezes organizações onde times diferentes não conseguem, não conversam a mesma língua na nuvem. E isso é um desafio muito grande. Interessante. Tá, se você consegue imaginar ou do que você vê aí, puxa, isso sempre acontece, a gente já falou um pouco das credenciais, mas tem alguma outra assim que você fala assim, quase sempre acontece. Isso, várias conversas com o time de segurança, a primeira pergunta relacionada a ferramentas de postura tem autorremediação? Então, tipo assim, detectou o problema, vai lá e atua. Daí isso acaba
acontecendo justamente o que o Botino falou, né? Então, a desconexão entre as áreas, né? Então, isso realmente é um problema bem grande, né? E, enfim, é bem desafiador. Mas eu acho que você iniciar criando alertas, né? Identificando, ajudando a priorizar, identificar quais é, contas que está gerando isso, quais ambientes que está gerando esse tipo de problema, eu acho que é um caminho e unificar a comunicação para que não tenha atrito e para que não pare em nada, né? Da mesma forma, não é nem só um bucket, mas sei lá, às vezes um servidor que viu uma porta aberta ali, o cara vai lá, fecha, para a comunicação. Às vezes deveria estar fechada a porta mesmo, né? Deveria ter alguma restrição de IP, mas o cara foi lá, fechou a porta e acaba causando problema. Eu acho que além de AM, de S3, é muito EC2, né? Que às vezes está liberado. A gente fala EC2 de forma nenhuma dizendo, né, que a AWS deixa os dados expostos, né? A gente fala de responsabilidade compartilhada. Mas é muito comum tu criar um servidor ali, cara, deixa a configuração padrão, cara, e fica aberto, né? Então, depois acaba gerando problema, você não limitando acessos, né? Seja de banco de dados, não encripta os dados, né? Falando de anonimização, né? De LGPD. Tem ambientes que realmente faz sentido você encriptar, né? Ambientes produtivos ali, e outros ambientes talvez nem tão críticos, talvez não tenha tanta necessidade, né? Então, poxa, não utilizo criptografia, eu deixo tudo exposto, cara, daí começa a ter bastante problema. Isso é uma outra coisa da nuvem, né? Existem milhares de funcionalidades aí, novas funcionalidades é, é, aparecem o tempo todo, né? E cabe a gente escolher o melhor para o nosso ambiente, né? Isso também envolve custo, né? Porque senão vai lá o Go Horse, né? Começa a fazer deploy de um monte de coisa, criptografia, quer isso, quero, bota tudo no carrinho. E quando vê, cara, a conta tá gigante, aquilo não deveria, metade daquilo talvez não tenha necessidade, né? Taleco, acho que esse é o principal ponto aqui. A AWS, a Azure, o Google, eles provêm muitas ferramentas que você pode usar para proteger seu ambiente. Aí muitos se perguntam, ué, mas por que não está tudo habilitado por padrão? É justamente, bom, entre outras coisas, tenho certeza, o custo, né? Porque você como o consumidor daquele serviço e dono dos dados que você está processando, tem que tomar a decisão do quão crítico esse dado é para saber o quanto eu tenho que aplicar de segurança para esse ambiente, né? Então, se eu estou lidando com dados de cartão de crédito dos meus clientes, provavelmente tenho que me preocupar um pouquinho mais com isso do que se eu estou guardando dados que, não sei, algo que eu posso gerar novamente se eu precisar, né? Ou qualquer outra coisa com menos importância. Então, o seu investimento em termos de segurança, tanto de custo e de implementação, vai variar de acordo com a importância daquele dado, da criticalidade daquele dado. Basicamente, é uma pergunta que eu sempre sugiro para alguém decidir se o quanto tem que investir se esse dado vazar, você vai estar na capa do jornal amanhã? Não, Boa. talvez você não precisa pensar tanto assim. E eu acho que você falou, né, da parte financeira, né? Então, se você é da área financeira, tem alguns compliances que você precisa pensar, né? Então, poxa, preciso me preocupar com o PCI. Mas se eu não tenho necessidade de atender nenhum compliance, existem outros frameworks, né, que podem te ajudar a elevar a segurança do próprio ambiente, né? O próprio CIS é um deles, né, que é bem bacana. Se talvez os frameworks do Well Architected sejam muito complexos, tem frameworks que te ajudam e te dão um direcionamento para você elevar o nível da segurança, porque de forma nenhuma a segurança, como a gente falou, tem que ser um impeditivo, né? Ela tem que fazer com que você ganhe, habilite o negócio para
crescer, né? Então, acho que isso é bem legal. E, claro, e vai de ambiente para ambiente, né? Se tu tem uma conta de um cloud provider, cara, é uma situação. A partir do momento que tu começa a pensar em multi-cloud, cara, daí tu começa a pensar que cada um tem uma forma, né, de fazer algumas coisas, de seus controles, né, que tu tem que ter talvez uma visão unificada, tem que pensar no gerenciamento de acesso, às vezes tem que ter um profissional para cada provedor de nuvem que seja especialista, então o buraco começa a ficar mais embaixo, né? Então é desafiador. Estou com uma pergunta aqui que eu acho que muita pergunta que vocês devem ouvir como consultores, assim, qual que é a nuvem mais segura? Que a gente está falando já dos cloud providers, deve ser isso, qual que é melhor? Eu quero saber qual que é mais segura. Mas não necessariamente é mais segura, é saber aplicar a ferramenta que cada uma dá, né? Minha resposta normalmente é qualquer uma é mais segura que seu data center. Boa. Nunca tinha pensado nisso. Porque se você entrar no site de qualquer uma das três, olhar nas certificações que eles têm que passar para poder te prover serviço, tem todas lá listadas, eu tenho certeza absoluta que para a maioria, 99% dos clientes de nuvem, de qualquer um desses provedores, o data center atual deles tem menos certificações. Tenho certeza que é mais fácil um indivíduo entrar no seu data center que no data center da AWS, da Azure, do Google. Então, acho que, indiferente de qual das três você escolha ou qualquer outra, você muito provavelmente está indo para um ambiente mais seguro que o seu atual. Boa, legal. A gente está falando um pouquinho de responsabilidade aqui, não da responsabilidade compartilhada. Vou tentar explicar o que eu estava pensando aqui. A gente falou ali um momento, acho que o Botino falou, puxa, tem uma certa situação que a pessoa que está criando a aplicação está ali trabalhando com a aplicação, fazendo talvez o código no IAC lá, no Infrastructure as a Code, mas daí tem alguém que foi lá e de repente fechou uma vulnerabilidade porque alguma ferramenta constatou, e essa pessoa não é do time e de alguma maneira gera um certo atrito. Pergunta capciosa, vamos ver assim, e aí, aconteceu algo na nuvem que feriu a segurança. Quem é o culpado na empresa? A gente chega nas empresas e sempre quer achar um pescoço, muitas das vezes, né? Mas será que tem que ter um culpado? Será que é um problema de cultura até às vezes, assim? Ou deveria ser uma responsabilidade de todos? E aí? Vou falar aí, Taleco. Cara, essa aí é difícil de responder isso, mas eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é a culpa é da ferramenta. A culpa é da ferramenta que não pegou. A culpa é sempre de alguém, né? É sempre do outro, né? No caso, né? Não é nunca de quem fez ali, mas não a palavra culpa, eu acho que ela é bem pesada, né? Você delegar isso, né? E dizer, cara, você é culpado, né? Por ter colocado o nosso ambiente em risco, você vai ser julgado, você vai para o inferno. Então, eu acho que isso eu acho que é difícil, né? Então, ainda mais agora, por exemplo, com a LGPD, você tem que ter processos, tem que ter documentar as coisas, né? Tem que ter processos, tem que ter um plano de resposta a incidente. Se parar agora, se der algum problema, como que eu vou atuar para resolver, né? Então, eu acho que é difícil responder. Eu acho que não sei o que tu acha, Botino. Não, difícil com certeza. E eu acho que, Fusca, você falou certo, acho que a cultura é o principal ponto aqui. Muitas organizações, elas aplicam algo chamado blameless post-mortem, né? Que é o fazer uma avaliação de qual foi o problema, seja de segurança ou não, e como que chegou até a resolução de uma forma que não há culpados, né? Então, ninguém nessa conversa pode apontar dedo, começa por aí. Então, acho que por isso que é um ponto cultural, porque é difícil chegar nesse status, né? Onde você consegue botar diferentes times na mesma mesa, com um problema grande em cima dela e ninguém apontar para ninguém. Eu acho que esse é o principal ponto. E se você olhar diversas organizações hoje, como, por exemplo, Netflix,
eles têm um blog técnico que você pode acompanhar, que sempre que tem algum problema, eles vão lá e publicamente explicam qual foi o problema, por que ocasionou para ter aquele problema e como eles resolveram. E o que eles vão fazer para que isso não ocorra mais, ou pelo menos para tentar reduzir a possibilidade que isso ocorra. Então, se você consegue, dentro da sua organização, atingir um nível cultural onde que isso é possível, eu acho que esse é o caminho a se seguir, né? É muito fácil apontar dedos, seja para uma pessoa, para uma equipe ou para um produto, mas se todos conseguem sentar à mesa e ter essa discussão, ainda mais de uma forma pública, esse é o caminho a se seguir. Boa. Eu gosto de pensar assim que segurança é um item, às vezes o pessoal fala de segurança psicológica, de várias outras coisas, cara, segurança é uma informação global, né? E se alguém errou, criou um bug ou deixou algo mal configurado, a gente deveria pensar que, cara, nós como empresa, e em nós, né, nós como empresa falhamos ou não criamos algum ponto de checagem que permitiu que a pessoa avançasse tanto que ela cometeu esse erro. E não foi ela. Então, puxa, nós como empresa falhamos, né? Estamos no mesmo barco, se é no Brasil é o mesmo CNPJ, todo mundo perdeu. Então, a minha visão, assim, é algo que segurança é para todos, né? Sim, tem uma área, talvez, que é mais security e tal, mas a gente tenta reduzir o risco de acontecer situações que ninguém quer que aconteçam, né? Não, isso é muito verdade, Fusca. E o que você falou aí, que a segurança, no fim das contas, é responsabilidade de todo mundo. Tudo bem que tem gente que tem o título lá segurança e que tudo que ele faz, que ela faz, é segurança, mas o fato de você trabalhar numa diferente área, que a segurança não seja seu foco, não significa que segurança também não seja sua responsabilidade, né? Então, desculpa trazer uma referência, eu sei que você quer deixar isso para o final ou não, mas se você lê lá o livro do... esqueci o nome do autor agora, mas o Projeto Phoenix, O Jenny Kim? isso, obrigado, Gene Kim, tem uma parte lá que ele fala que até segurança está convidado para essa festa, né? Tipo, todo mundo é responsável pela segurança. Então, acho que é muito importante se ter isso na cabeça quando você está efetuando aí seu trabalho no dia a dia. Puxar o gancho que você que nunca leu o Projeto Fênix e está escutando esse podcast, por favor. Nossa, lição baita de casa, livro. hein? Lição de casa, hein? Por favor, vamos ler. E aproveitando que a gente estava falando de material aí para a galera consultar, isso a gente fez no outro podcast, foi bem legal, a gente vai repetir aqui. Já sei que o Thales parece ter uma listinha aí de indicações aí, Botinho, se quiser complementar, vamos conversar, que é legal que a gente dá o próximo passo para a galera que está escutando aqui vai ter uma sequência de material ou como conhecer os diversos temas. Manda ver, Thales. Boa, tem duas listas que eu gosto, assim, nos últimos dias eu reduzi bastante a quantidade de links e coisas para acompanhar, porque estava ficando meio, não estava dando conta, mas tem duas que eu gosto muito, que é o Cloud Sec List, do Marco, depois a gente coloca o link para compartilhar, e o AWS Security Digest, que tem tudo sempre falando de segurança, de ataques, de dicas, é bem bacana também. Tem um podcast em inglês, Cloud Security Podcast, que é um cara que começou há muitos anos atrás. Ele entrevista fabricante, ele entrevista CISO, fala sobre segurança de um modo geral, de código, de nuvem, mas bem legal aí. Boa! E aí, Botino, você tem algumas sugestões aí? Já falamos de Projeto Fênix, tem links bons aí que o Thales trouxe, para a galera ficar antenada aí na segurança na nuvem. Com certeza. O que não falta é material hoje em dia, mas uma referência que eu acho que é muito importante se seguir é o feed de notícias do provedor que você esteja usando, né? Porque como o Taleco falou mais cedo, eu acho que é o Taleco, que a nuvem é tão dinâmica, tem tanta coisa nova saindo o tempo todo, se você consegue lá no seu RSS feed lá, aplicativo que você está usando, adicionar o do seu provedor, você vai ver que diariamente tem se não vários releases seja serviço novo, seja de configuração nova, às vezes de um padrão que está mudando.
Então, se você está por dentro do que está acontecendo, é mais fácil você entender como proteger esse ambiente. Então, é uma recomendação que eu faço para todo mundo. Maravilha. Bom, a gente está chegando aqui ao fechamento desse podcast. Acho que foi legal, né? Deu pra gente conversar bastante coisa, hein? Boa, show de bola. É, e Deu, se com você... certeza. Pô, e se a galera quiser mais, manda aí nos comentários, aí, onde você estiver escutando, de alguma maneira de achar a gente, pra gente puxar mais temas. A gente tá aqui pra conversar. E aí, vamos para o fechamento aí. Compartilhe suas redes sociais, seus contatos aqui. Lembrando já daquele episódio, tem alguns segredinhos no nome de cada um, né? Vamos lá, Thales. Como é que o pessoal te encontra aí? Boa. No LinkedIn pode mais formal, né? Thales Casagrande aí, tem sem H no meu nome, né? E Thales sem H. E meu Twitter é @sem H no meu nome, né? Então, basicamente é isso aí. Coisa só pingar a gente. É o melhor handle de todos. Muito bom, muito bom. E o Rafael, como é que a galera encontra? O meu é um pouquinho mais fácil. Talvez não. É porque no meu LinkedIn, que é o mais formal, vamos lá, é Rafael Botino. E Rafael é com PH e Botino com 2 T's. E se você quiser me achar no Twitter ou na maioria das redes sociais, vai ser RafaBot, RAPHABOT. Não sou um robô, é só porque é um short de Botino. Boa. Legal. Gente, só para facilitar, até para a galera saber que você está adicionando eles no LinkedIn, ou chamando eles e manda ela falar, eu vim pelo podcast. Isso ajuda, assim, a gente já saber da onde vem, porque são muitos contatos, a gente não tem noção da onde você está. Beleza? E é isso, gente. Vamos encerrar aqui nossa 6ª edição, falando de segurança na nuvem. É um tema que a gente só deu uma introdução. Tem muita coisa para falar. Talvez a gente possa pensar futuramente em entrar um pouco mais a fundo em siglas. Aí vai ser bem techniquez, por que não? Acho que a galera vai ter o desejo. Se você tem esse desejo, escreve algum comentário, manda aí pra gente que a gente aprofunda. Beleza? Obrigado, Thales, mais uma vez. Valeu, show de bola. Eu que agradeço. Obrigado, Botino, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui de novo, falando com você e com o Taleco. Maravilha. Gente, até o próximo episódio e até mais.